Muito bem, pessoal. Estamos aqui de volta na segunda videoaula. Espero que vocês estejam bem. Nessa segunda aula a gente vai falar um pouco sobre controladores de carga. Mais especificamente sobre esse modelo que está aqui na tela, que é um controlador de carga que a gente tem lá na escola. Então, vamos lembrar aqui que o controlador de carga, conforme citado aqui no nosso caderno didático, é um dos principais componentes dos nossos sistemas fotovoltaicos autônomos. Então, é o controlador de carga que mantém a bateria carregada e ao mesmo tempo protege a bateria tanto de carga excessiva, que pode causar defeito da bateria permanentes, quanto também contra descargas excessivas, que assim como a sobrecarga também pode causar problemas na bateria. Então ele é o principal componente, vamos dizer assim. Se tem bateria, tem que ter controlador de carga. É impossível você ligar um painel solar diretamente numa bateria e essa bateria funcionar durante muito tempo. Porque tem uma forte tendência de ela ou sobrecarregar ou sobredescarregar, vamos dizer assim, e nunca mais funcionar. Então, o controlador de carga ele é essencial. Lá na escola, nós temos esse controlador de carga aqui. Eu vou mostrar para vocês até num site como se a gente fosse comprar um controlador de carga. Ele é o modelo 2210N da Epever Triron, a marca dele. Hoje eu não estou com fotos dele aqui, mas eu pretendo mostrar no futuro próximo um vídeo mais completo dele funcionando junto com os outros componentes. Hoje a gente vai ter só uma visão geral. Então a gente pode ver aqui nas informações do próprio site de vendas que ele aguenta 20 amperes, tanto de carga quanto de descarga, e ele atende sistemas tanto de 12 quanto de 24 volts. O preço dele é esse, aproximadamente R$ 740, e essa é uma foto dele mais ampliada. Então você tem aqui a parte de um display que mostra as informações de carga, situação atual. Tem uma parte aqui embaixo com 2 carregadores USB e uma porta de rede para você comunicar ele com o computador. Eu vou mostrar para vocês que algumas configurações dele podem ser feitas via computador. Essa tela aqui não permite muita coisa, apenas visualizar algumas informações. E aqui embaixo temos a parte de conexões, que vocês podem ver que são bem simples. Muito parecido com isso aqui, com esse diagrama que eu fiz para vocês. Você vai ligar o painel fotosolar em 2 terminais, positivo e negativo. Você tem 2 terminais para bateria e mais 2 terminais para carga. Como a gente está falando do sistema CC, todos aqui têm polaridades definidas. Então, mesma coisa aqui. Pelo símbolo a gente pode ver que aqui é o painel fotovoltaico, aqui é a bateria e aqui são as cargas. Temos outras fotos aqui de outros ângulos. Vou dar um destaque maior apenas para a última, para a gente poder ver que a parte de trás do nosso controlador de carga é toda em metal e tem aqui algumas aletas que servem para dissipar melhor o calor. Temos aqui também buracos para colocar parafusos, para poder fazer a fixação dele em algum lugar, e as aletas mesmo. Então, descendo aqui um pouco na própria página de vendas, a gente tem aqui algumas informações. Então, muita coisa aqui vai ter uma visão geral, explicando alguma coisa da marca, alguma diferença deles em relação aos concorrentes. Aqui vamos ter aqui algumas informações um pouco mais importantes, que são, ele tem tecnologia MPPT, que é aquela que rastreia o ponto de maior potência do módulo fotovoltaico. Essa tecnologia é importante porque geralmente esse tipo de sistema tem um rendimento aí 30% maior do que os que não têm essa tecnologia. Então ele consegue meio que desacoplar ali o módulo da bateria e entender, ao invés de entender tensão e corrente que o módulo fornece, ele entende a potência. Então, por exemplo, se o módulo está fornecendo 20 volts e a bateria é de 12, ele não vai fazer igual um controlador convencional a limitar a tensão do módulo a 12 volts. Ele vai forçar o sistema a trabalhar com os 20 ali, vezes a corrente, achar uma potência e entregar essa potência para a bateria com 12 volts. Então é uma tecnologia mais avançada e que entrega melhores rendimentos. 2 níveis de tensão, temos a corrente máxima de 20 amperes. A tensão máxima do sistema é 100 volts contínuo, então os módulos fotovoltaicos somados podem dar no máximo 100 volts. O cabo máximo que ele suporta nos bornes é de 6 milímetros. Isso aqui tem a ver também com a corrente máxima que ele suporta. Não adianta colocar um cabo muito grosso também, porque a corrente tem um limite. A questão do cabo aqui ela é importante no sentido de que, se o sistema estiver atendendo uma distância muito grande, pode ser necessário você colocar um cabo, por exemplo, de 10 milímetros ou 16 para compensar a queda de tensão devido à distância. E ele te deixa bem claro que isso não é possível. Não cabe um cabo maior que 6 milímetros. Então isso aqui vai limitar um pouco para a gente, não tanto a tensão, porque um cabo de 2,5 suportaria essa corrente de 20 amperes, mas sim em relação à distância.
Então tem garantia de 2 anos. Olha aqui, ele fala um monte de características e qualidades mesmo, de ser programável, de eficiência. O próprio fabricante fornece essas informações. E aqui nós temos as especificações que nos interessam um pouco mais. Vou tentar dar um zoom um pouco maior aqui. Então a gente tem o algoritmo de carga que rastreia o maior ponto de potência. Temos o modelo dele, Triron 2210N. A tensão nominal, corrente de carga e corrente de descarga são as mesmas. A tensão da bateria máxima é 32 volts. A tensão do sistema 100. Os tipos de bateria, a gente já falou disso aqui na nossa aula de baterias, que tem o tipo selada, gel e ventilada, e a nossa, que eu mostrei na última aula, é do tipo selada, então esse controlador de carga é apropriado para atender ela. Tem um visor frontal, ele é programável, tem entradas USB para usar como carga e descarga de qualquer natureza de 5 volts e até 2,2 amperes. O código IP de proteção dele é IP30, então vocês podem ver aqui que ele tem baixa proteção contra a penetração de água, apenas gotejamento mesmo. Então vocês podem ver que ele tem aqui uma baixa proteção contra a penetração de sólidos, então ele tem entradas ali grandes, né? Uma ferramenta, por exemplo, poderia entrar ali no sistema dele, por fora, para a carcaça, e não tem proteção contra a entrada de umidade. Então esse equipamento não pode ser utilizado em ambientes externos. A gente tem aqui as dimensões dele também, são 15 centímetros por 21, um retângulo assim, por quase 6 de profundidade. Ele pesa quase 1 kg e essa é a faixa de temperaturas que ele pode atuar. Aqui embaixo a gente tem a potência máxima dos painéis fotovoltaicos, que para 12 volts, que é o nosso caso que a gente vai usar lá na escola, é 260 watts, e para 24 volts seriam 520 watts. Aqui tem as aplicações, pessoal, que depende muito do que você deseja, mas o próprio fabricante fala que as principais aplicações são essas, que é residencial isolado, estações de transmissão de rádio, eletrificação rural, segurança e monitoramento, comunidades remotas. Então, vocês podem ver que são sempre regiões que não trazem redes elétricas, não tem redes elétricas próximas. Tem algumas fotos aqui, né, embarcações, veículos móveis. E aqui tem um esquemático de como que ele é interligado. Basicamente é o mesmo esquemático que eu mostrei para vocês, com a diferença que ele tem aqui uma conexão de USB para poder conectar tablets, celulares e computadores, e está mostrando aqui um inversor, que é assunto para uma aula posterior. Esse aqui, pessoal, é o manual do usuário. Então ele vai trazer aqui informações de toda a linha, não só do nosso modelo, que é o 2210, mas de toda uma linha de produtos. O nosso manual traz informações de segurança. Eu não vou mostrar o manual todo, eu vou atentar aqui alguns pontos principais, e mais detalhes eu vou trazer na nossa aula futura com o sistema todo funcionando. Então ele te dá aqui algumas informações sobre onde você vai instalar ele, sobre os fusíveis que você tem que colocar para proteger, disjuntores, né, todo um sistema de proteção para evitar que ele se queime por sobrecarga ou por uma descarga elétrica que pode acontecer. Então aqui temos o conteúdo, informações gerais, instruções de instalação, instalação dos módulos fotovoltaicos, introdução ao módulo. Eu esqueci de falar para vocês no começo, mas essa parte frontal dele ela é personalizável. Então esse display tem esses 3 modelos diferentes. O nosso é esse aqui de baixo, o terceiro. Esse é o mais simples de todos, apenas liga e desliga, tem alguns LEDs para indicar situações de carga. Esse do meio é o mais completo, que além de mostrar várias informações em relação à tensão e corrente da carga, potência dos módulos, entre outras, ele permite fazer algumas configurações. E o nosso é o intermediário, que ele exibe todas as informações de funcionamento do seu sistema e permite fazer algumas configurações pontuais. Nessa parte de baixo também ela é personalizável. O nosso é exatamente esse que está aqui na tela, com 2 entradas USB e uma entrada de rede para comunicação com o computador. Mas tem também essas outras 2 possibilidades aqui, que aí o consumidor vai comprar de acordo com a necessidade dele. Então aqui embaixo, pessoal, eu vou dar atenção especial hoje, principalmente para essa parte aqui, ó, definição dos parâmetros de controle. Vamos lá. Então ele está falando o seguinte: esse controlador de carga ele serve tanto para bateria selada, quanto bateria com eletrólito em gel, quanto a inundada, que é uma bateria aberta que você tem que repor a água dela periodicamente. E aqui embaixo ele te mostra as características que o controlador de carga considera quando você escolhe um desses 3 perfis.
Então, se eu escolher selado, ele vai usar esses valores de referência para proteger e carregar a bateria. Se eu escolher bateria com eletrólito em gel, são esses valores, e se eu escolher inundado, são esses valores. Além desses três, tem o usuário. Significa que eu posso personalizar esses valores. Posso escolher, por exemplo, tensão de desconexão de tensão excessiva. Ele considera 16 volts como referência. Eu posso criar um perfil para mim, desde que eu configure tudo, porque eu não posso usar, por exemplo, só um parâmetro aqui no perfil usuário, não. Eu tenho que usar todos. Então vamos lá. Por que isso aqui é importante? Porque o fabricante ele vai considerar, o fabricante do controlador, um valor de referência razoável, considerando o tipo de bateria. No entanto, isso aqui pode estar bem diferente do que o fabricante da bateria recomenda. Então, por exemplo, eu vou mudar aqui de tela. Essas são as recomendações de carga da nossa bateria, que o fabricante Eliar recomenda. Então, vamos fazer uma comparação rápida aqui. Vocês podem ver que são poucos valores. Tem muito mais valores de referência no manual do controlador do que na bateria. Então, vamos lá. Nós temos aqui que a tensão de flutuação da bateria tem que ser entre 13,2 e 13,8 volts a 25 graus Celsius. Essa tensão, pessoal, é aquela que a bateria é submetida depois que ela termina de carregar. Vamos ver aqui. Tensão de tensão de carga flutuante, é essa aqui. Vocês podem ver que, tanto para os três tipos de bateria que ele atende, o padrão é 13,8 volts a 25 graus 12 volts. Está escrito aqui em cima. Então, teoricamente, o padrão que é aqui selado, para nós atenderia. Se eu quisesse alterar, eu poderia criar um perfil de usuário próprio e alterar. Ele fala também que a tensão de carga e equalização é de 14,5 a 15,5 volts a 25 graus. Vamos ver aqui no nosso fabricante o que ele fala em relação à carga. Tensão de limite de carregamento. Então ele fala aqui que ele usa 15 volts como limite de tensão. E para equalização, aqui, equalizar a tensão de carregamento 14,6 e a tensão de carregamento é até 15 volts, o limite. Então, considerando aqui, está dentro dos parâmetros também do nosso fabricante. Se eu quisesse, inclusive, vir aqui e modificar, colocar 15,5 para ficar no máximo que o fabricante de bateria recomenda, eu poderia também. Ou abaixar, se fosse o caso, para 14,4, também poderia. Basta eu fazer as configurações via computador. E tem um outro valor interessante aqui, que é esse aqui, olha. Para cada grau acima de 25 graus, eu devo subtrair 0,033 volts de todas as tensões aqui. E para cada grau abaixo de 25 graus Celsius, eu devo somar essa tensão a esse valor de referência. Por que acontece isso, pessoal? Porque quanto mais quente está o ambiente, mais fácil ocorrem as reações químicas. E quanto mais frio, mais difícil elas acontecem, né? Mais difícil de acontecer. Então, se está mais quente, eu posso usar uma tensão menor para poder ocorrer a mesma conversão de energia química em energia elétrica. Agora, se a tensão está baixa, eu preciso aumentar essas tensões. Se a temperatura está baixa, perdão. Então, esse tipo de sistema de controlador de carga aqui moderno, ele faz essa compensação. Ela não está sendo demonstrada aqui claramente, mas quando eu mostrar para vocês o funcionamento dele mais pleno, tem essa configuração para ser feita no computador. Você instala um software no computador, conecta no controlador de carga e consegue fazer essa configuração lá. E aí é necessário você fazer exatamente o que o fabricante está falando. Se eu não me engano agora, eu já mexi com isso na escola, o fabricante não orienta exatamente esse valor e eu tive que modificar. Então no futuro eu vou mostrar para vocês o padrão do fabricante e qual é o valor que a gente vai usar nas nossas aulas e para garantir que vai ser usado exatamente esse valor aqui. Um valor importante que não é mostrado exatamente nessa tela, mas os gráficos de carga apresentam, eu vou achar para vocês aqui. Aqui vocês podem ver que geralmente a tensão dessa bateria, vou até tirar um zoom para vocês verem, a tensão mínima que é mostrado aqui é 10,5 volts. Então a bateria não pode descarregar além desse valor para baixo, porque pode prejudicar o funcionamento dela permanentemente. E não apareceu essa informação aqui ainda. Mas aqui embaixo, pessoal, nós temos aqui, olha, tensão limite de descarga. Ele é de 10,6 volts. Então eu posso utilizar o padrão do fabricante ou eu posso configurar eu mesmo um de 9 a 17. Vamos supor que eu não queira que chegue nesse valor nunca. Eu quero proteger minha bateria de uma descarga maior. Eu posso utilizar esse
esse menu lá do programa de computador e colocar, por exemplo, aqui 11 volts ou 10.8, né, algum valor maior para proteger minha bateria contra descargas maiores. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês, dar uma noção da importância desse componente, algumas características, e no futuro, na próxima videoaula, não sei se vai ser a próxima ou se vai ser daqui 2 semanas, eu vou apresentar para vocês o funcionamento desse equipamento. Na próxima aula, imediatamente após essa, eu vou apresentar para vocês os inversores, focados nesse tipo de sistema, que é autônomo. Então, até a próxima aula.